Olá, aqui é o pastor Alberto Seiroc. Estamos gravando mais uma videoaula de hebraico bíblico e gostaria de agradecer desde já a sua presença, sua participação. Espero que você aproveite bastante a nossa aula de hoje. E nós vamos iniciar o nosso hebraico bíblico e vamos para a nossa aula de número 3. Então, pegue seu caderno, faça as suas anotações e vamos prosseguir nessa matéria tão interessante. Nós terminamos a aula passada falando sobre os descendentes de Adão. E nessa última aula que nós tivemos, falando sobre essa descendência, nós explicamos que os descendentes de Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé, essa ordem, essa genealogia, ela se constitui na pregação do Evangelho. Adão significa homem, Sete quer dizer determinado, apontado, Enos quer dizer mortal, Cainã, penalidade, Maalalel, Deus Santo, Jared, descerá, Enoque, a sua dedicação, Matusalém, sua morte trará, Lameque, desesperados e Noé, descanso. Seguindo essa sequência, você vai perceber que essa foi a mensagem de Deus, de Adão até Noé, pregando o Evangelho. Porque essa sequência forma a seguinte frase: ao homem está determinado mortal penalidade, mas o Deus Santo descerá, e a sua dedicação, ou seja, a dedicação da sua morte, trará aos desesperados descanso ou conforto. Foi assim que Deus então pregou o Evangelho. Uma das formas, das dezenas que existem no Antigo Testamento, foi uma das formas pelas quais Deus pregou o Evangelho. Nós vamos então prosseguir hoje falando um pouco sobre Matusalém. Vamos ver a genealogia de Matusalém até Noé. E vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 5, a partir do versículo 21, que diz assim: e viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. Então nós temos aqui a palavra Matusalém em hebraico, lembrando que é o Men com Shevá, o Tav com esse Vav no ponto, com ponto no meio, é o Shin com o A, o Lamed com o A e o Het. Então nós lemos Metushalá, que é Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. Então, essa é a segunda palavra que eu gostaria que você memorizasse. Lameque, que se escreve em hebraico Lemer. Lamed com E, Men com E, e aqui o Kaf Sofite com o Shevá. Então, Matusalém, e ele então vai gerar Lameque. Continuando, a passagem bíblica diz: e viveu Matusalém depois que gerou a Lameque 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. Então grave bem isso. O tempo de vida de Matusalém foi 969 anos. É quando ele morre.
E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé. Noé se escreve Noá. Se você observar a palavra Noé, o Nun com esse pontinho em cima, que é o O, e o Rete com o A. Normalmente nós pronunciaríamos Noá. Todavia, nesses casos, né, especiais, você pronuncia o A antes do Rete. Então, ao invés de ler Noá, você vai ler Noá. Dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. Então, o nosso exercício hoje é para você gravar 3 nomes dessa descendência, né? Ler, pronunciar e escrever. Então, quais são esses nomes? Nós temos Matusalém, Metushalá, Lameque, Lemer, e temos Noé, que é Noá. Gênesis 7, capítulo 7, versículos de 5 a 7, nós lemos o seguinte: fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Então, no ano 600 da vida de Noé, veio o dilúvio sobre a terra. Há uma coisa bastante interessante nessa genealogia, né? Nós estamos estudando essas genealogias e eu gostaria então de marcar alguns pontos, aproveitando esse texto, que são textos que normalmente nós não analisamos, nós não estudamos e passamos, né, na linguagem popular, passamos batido por eles, né? Porque são textos complexos e nós não, às vezes, não conseguimos ver detalhes nele. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para olharmos um pouco mais de perto aquilo que esses textos, essas genealogias, trazem para nós. Bom, a pergunta é: por que Matusalém viveu tanto? O homem que mais viveu na face da terra, o homem que viveu 969 anos. E talvez você pergunte, mas será que ele viveu esse tempo todo? A resposta é sim, né? Mesmo o calendário sendo um calendário um pouco diferente do atual, tendo visto que o calendário hebreu ele é um calendário lunar e cada mês só tinha 30 dias e havia uma compensação, um acréscimo de mais um mês para compensar essa eventual discrepância na contagem do tempo. Mas antes do dilúvio, as pessoas realmente viviam bastante. Era um outro clima, era uma outra situação. E eu quero então, hoje, não entrando nesses detalhes, né, vamos deixar isso para uma outra oportunidade, mas verificar por que Matusalém viveu tanto. Por que ele viveu 969 anos? Por que foi o homem que mais viveu sobre a terra? Como nós já vimos, a palavra Matusalém, né, Metushalá, significa sua morte trará. Né? Vem de um radical mut, que quer dizer morte. Então, quando Matusalém nasceu, esse nome foi dado a ele para dizer o seguinte, que com a sua morte, Deus traria o juízo sobre a face da terra. E nós vamos, então, observar, vamos fazer algumas contas aqui. Eu não sei se você gosta de matemática, né, já que a nossa aula é hebraico, mas vamos fazer algumas continhas aqui.
A cronologia de Matusalém, né, até o dilúvio, diz que ele viveu 969 anos, ou seja, foi a morte de Matusalém que trouxe o dilúvio sobre a face da terra, ou com a morte de Matusalém veio o dilúvio. Era o que já estava profetizado em seu nome. Só relembrando aquele texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Enoque, então, foi trasladado, Deus o levou para si, ele não viu a morte. E como é que nós fazemos a contagem desses 969 anos de Matusalém? A Bíblia diz que Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Então nós temos 187 anos, né, da vida de Matusalém até ele ter um filho chamado Lameque. Lameque viveu 182 anos. Então temos aqui 182 anos e ele então gerou um filho chamado Noé. Noé viveu 600 anos, então veio, né, o dilúvio. Por que eu sei que o dilúvio veio com a morte de Matusalém? Primeiro porque o seu nome já diz isso, a sua morte trará. Ou seja, traria as consequências, traria o resultado do julgamento de Deus sobre a face da terra. E se você somar os 187 anos, né, de Matusalém até gerar a Lameque, mais os 182 anos, quando Lameque vai gerar Noé, né, e Noé vive 600 anos até que venha o dilúvio. Então nós temos aqui 600 com mais 182, nós temos 782, com mais 187, 969. Ou, olhando desse ângulo aqui, 187 mais 182, né, dá 369. 369 mais 600, 969. 969, que vai coincidir com a vinda do dilúvio e a morte de Matusalém. Então, a conta é muito simples. É 187 mais 182 mais 600, que dá o total de 969 anos. Muito bem. E o que tem isso a ver, né, com os ensinamentos da Bíblia? Aqui nós temos um princípio muito importante que muitas pessoas não observam sobre a longanimidade de Deus. Ou seja, a paciência de Deus, a forma como Deus age nessa terra, procurando sempre abençoar a vida das pessoas, não amaldiçoar. A maldição é a última coisa que acontece pela desobediência do ser humano. Então, o que aconteceu? Durante 969 anos, desde que Enoque, né, foi trasladado e deixou seu filho na terra para pregar este evangelho, para falar do juízo de Deus, o evangelho da graça, ele começa a ser pregado lá no Antigo Testamento. Deus, para salvar as pessoas, ele começa a falar deste evangelho. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 9 a 12, Pedro diz assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça. Ou seja, os profetas do Antigo Testamento, eles não estavam apenas pregando o juízo, eles estavam falando da graça de Deus. Desde das primeiras palavras do livro de Gênesis até a última palavra de Malaquias, Deus está falando da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua longanimidade. Então, os profetas que profetizaram da graça, que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo
o Espírito de Cristo que estava neles. Ou seja, o Espírito Santo, ele inicia o seu ministério em Pentecostes. Mas antes, lá no Antigo Testamento, ele também já atuava. Então não há uma divisão de atividades, como por exemplo, Deus agindo no Antigo Testamento, Jesus agindo nos Evangelhos e o Espírito Santo agindo hoje na igreja. Sempre a Trindade esteve presente, atuando sobre a face da terra. Então, o Espírito de Cristo estava neles. Indicava, anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir. Então, eles estavam pregando a respeito do Cristo que viria e sofreria em nosso lugar. E a glória que lhes havia de seguir. Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora foram anunciados por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Um texto bastante interessante. Eu não vou entrar em detalhes na análise desse texto, mas eu quero destacar apenas que no tempo de Noé, desde Matusalém, ou até mesmo antes de Matusalém, desde Adão, quando o homem peca e se afasta de Deus, Deus já busca essa restauração, essa comunhão, do homem com Deus. Deus já providencia esse retorno do homem à sua presença. Os profetas profetizaram da graça, o Espírito de Cristo estava nessas pessoas no Antigo Testamento e eles testificavam dos sofrimentos do Cristo que havia de vir. E isso até os anjos queriam pregar. O evangelho que cabe a nós pregarmos, até os anjos gostariam de fazer isso. O que nós vemos aqui é o princípio da longanimidade de Deus. A palavra longanimidade quer dizer paciência. Ou seja, Deus é paciente, Deus é longânimo. E essa paciência, essa longanimidade, ela pode ser vista, nessa passagem que nós acabamos de ver, e vamos observar como Deus agora ele vai agir, como juiz, julgando o mundo, os pecados daqueles que estavam no mundo na época de Noé. E Pedro, então, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, ele diz as seguintes palavras: E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé. Ou seja, o mundo foi julgado. Deus enviou o dilúvio como julgamento da impiedade, da forma como os homens estavam atuando neste mundo. E Noé, ele foi o pregoeiro da justiça. Foi o pregador do evangelho durante o período em que ele construía a arca. Se você observar, Noé estava construindo a arca num deserto, onde não havia mar. Então você pode imaginar como as pessoas deveriam estar ridicularizando, rindo de Noé, achando uma loucura ele construir uma arca no deserto. E Noé, ele fez isso em obediência à ordem de Deus, à palavra de Deus. E como ele foi obediente, ele salva não apenas a sua vida, mas também a de seus familiares. O texto ainda diz: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual
poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 19 e 20. Aqui nós temos um texto também bastante interessante, né? Só vou fazer uma rápida explicação, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ou seja, esse texto, já ouvi, né, muitas pessoas pregarem sobre ele, dizendo que Jesus ele havia descido ao Hades, né, e pregou aos espíritos em prisão, no período que vai da sua morte até a ressurreição. Ou seja, nesse período entre a morte de Cristo até a sua ressurreição, ele teria ido ao Hades pregar aos espíritos em prisão. Me desculpe, né, os comentaristas bíblicos que fazem essa interpretação, mas é muito difícil você enxergar, né, essa tese. Por quê? Porque, na verdade, o próprio Espírito de Cristo estava nos profetas pregando o Evangelho. Noé foi um desses pregadores da justiça, que na época de Noé foi e pregou a esses espíritos em prisão. Quem são os espíritos em prisão? São aquelas pessoas que estavam aprisionadas em seus pecados. Não há, infelizmente, né, nenhum extraterrestre, nenhum anjo, né, especial, ou qualquer outro tipo de coisa que talvez você tenha visto até em filmes e deve ter ficado impressionado. Mas esses espíritos em prisão são nada mais, nada menos do que as pessoas que estavam aprisionadas em seus pecados nesse período antediluviano, os quais, noutro tempo, foram rebeldes. Lá atrás, eles foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Ou seja, Deus estava mostrando a sua paciência, aguardando o retorno dessas pessoas, o arrependimento dos seus pecados, para que eles pudessem voltar para o Senhor. Isto é a longanimidade de Deus. Deus deu todas as oportunidades para que essas pessoas, antes do dilúvio, pudessem se arrepender. Que elas também pudessem fazer a sua arca, criar a sua segurança, confiar mais em Deus. Mas eles simplesmente não quiseram. Noé foi salvo pela sua obediência a Deus. E todas as demais pessoas, então, sucumbiram devido à sua falta de fé, à sua falta de confiança. E essa longanimidade de Deus, ela pode ser observada naquele texto que nós observamos agora há pouco, onde Matusalém viveu 969 anos. O homem que mais viveu na terra é um testemunho de que a longanimidade de Deus, a paciência, a espera, a oportunidade pelo arrependimento e pela conversão realmente, né, fazem parte do caráter de Deus. Deus, ele é amoroso, ele é longânimo, ele quer que todos se arrependam. E a prova disso está justamente no fato de que Deus deu a Matusalém essa longevidade para demonstrar a paciência do Senhor para com todos nós. Então nós vamos hoje concluir, né, esse estudo, mas antes eu gostaria de fazer só uma observação. Coloquei aqui, né, um texto. Vou balançar um pouco a câmera para poder dar um foco melhor nesses textos. Muito bem. Nós temos aqui algumas palavras, né, pelo menos a palavra barco na língua chinesa. Observe que esta palavra, barco, né, chuan, essa escrita ela foi feita 700 anos antes da escrita hebraica, da escrita antiga hebraica, não da escrita pictográfica. A pictográfica é a mais antiga. Mas essa escrita chinesa, né, 700 anos antes do hebraico antigo,
ela foi escrita, né, nesses caracteres, e aqui nós temos a palavra chuan, né, que é barco. Essa palavra, né, barco em chinês, ela é formada por alguns caracteres que vão indicar aqui uma curiosidade, né? A nossa língua eu sei que é hebraico, mas eu trouxe apenas mais uma curiosidade para você entender como as línguas, né, elas trazem umas pistas muito importantes a respeito de acontecimentos lá de Gênesis, né? Pelo menos de Gênesis 1 até 11, você tem uma série de relatos em várias nações falando a respeito do dilúvio, a respeito do Jardim do Éden, a respeito de uma série de elementos que são bastante interessantes. Então, a palavra barco, em chinês, ela é escrita primeiro com esse caractere aqui, né? São ideogramas, são símbolos, né? Vamos dizer assim, que significa embarcação. Então, a palavra barco, chan, significa embarcação, e aqui você tem, nesse ideograma de baixo, né, esse quadradinho aqui, que também aparece, por exemplo, na língua japonesa, boca. Boca. E aqui em cima você tem o número 8. Tá? O número 8 é escrito dessa forma, né, em chinês e também no japonês antigo. Ou seja, a palavra barco em chinês, né, significa uma embarcação com 8 bocas, ou seja, uma embarcação com 8 pessoas. Isso é, no mínimo, curioso, né? Porque nós sabemos que no dilúvio, onde é citado o primeiro barco, você sabe que foram salvas 8 pessoas. Ou seja, Noé, né, com a sua família. Vejam essa palavra. Vou dar mais um foco aqui, apenas para... Muito bem, a palavra Hong, por exemplo, que significa inundação, dilúvio, né, esse ideograma aqui, né, ele é formado da palavra água, que é esse sinal, e a palavra total, né? Água total é dilúvio. Se você observar, né, que água total é dilúvio, não teria muito significado. Só que a palavra dilúvio, ou seja, água total, essa palavra total, ela vai lembrar o seguinte: essa parte de cima significa juntos. Esse traço significa terra. E esse traço aqui significa 8. Ou seja, na verdade, inundação é uma água total onde 8 pessoas ficam juntas na terra. O chinês, ele vai trazer, né, essa noção do dilúvio, ou seja, ele traz nos seus ideogramas exatamente essa mensagem. Eu quero então concluir, né, dizendo o seguinte: resumo da nossa aula de hoje. Nós temos a palavra Matusalém, né, que quer dizer em hebraico, ou é pronunciado em hebraico, Metushalá. Então, nós temos o Ben com Shevá, o Tav, o U, o Shin, o A, o Lamed, outro A e o Het. Então, nós lemos Metushalá. Lameque, né, que quer dizer, ou é pronunciado Lemer, Lamed com E, Men com E e o Kaf Sofit com Shevá, Lemer. E Noé, Noar, né, que é o Nun com O, o Het com A. Não se lê Nohá, se lê Noar. Bom, é o que eu tinha para hoje, né? Eu quero que você escreva essas 3 palavras
E gostaria também que você fizesse um exercício e enviasse para mim para que eu pudesse fazer uma avaliação para poder te auxiliar nas notas, tendo em vista esse período de, entre aspas, né, recesso escolar devido ao confinamento. Então, eu gostaria que você escrevesse em hebraico o nome de todos os descendentes, né, de Adão até Noé. Escreva em hebraico, escreva, né, à mão e tire uma foto, assine, né, o seu nome, claro, coloque a turma e envie para mim.